Bom dia e mais uma vez bem-vindos a uma nova aula de exercícios de PROD Estatística. Desta vez os exercícios são relativos a intervalos de confiança, que é relativo ao capítulo 7 sobre a estimação intervalar, e os exercícios que eu trago aqui hoje são todos recolhidos de exames feitos que estão disponíveis na página Fênix. Muito bem, comecemos por o primeiro, que me diz o seguinte: o diâmetro X em milímetros dos cilindros hidráulicos produzidos por determinada fábrica possui distribuição normal com parâmetros desconhecidos μ e σ². A concretização de uma amostra aleatória de dimensão 10 conduziu aos seguintes resultados. Portanto, temos a soma das observações e a soma do quadrado das observações. E agora quero determinar o intervalo de confiança a 95% para σ². Portanto, passando só para nós percebermos quais são os nossos dados, nós temos uma variável aleatória x, que neste caso é o diâmetro de cilindros, que é dito que tem distribuição normal. Portanto, a distribuição normal tem dois parâmetros, μ e σ, e neste caso, quer μ, quer σ², são desconhecidos. Tenho uma amostra de dimensão 10, portanto, sobre a amostra, sei que tem 10 observações, sei que o somatório das observações é igual a 846 e o somatório do quadrado das observações é 71.607. E agora o meu objetivo é determinar um intervalo de confiança a 95% para σ². Portanto, 1 menos alfa é igual a 0,95. Ok, muito bem. Portanto, nós estamos das situações, do contexto, dos intervalos de confiança para os quais eu recordo que tem um vídeo já associado. E, portanto, o primeiro passo, com base nesta informação que eu tenho, é escolher a variável fulcral. Ok. Portanto, para a escolha da variável fulcral, o que é que nós precisamos saber? Precisamos saber a distribuição da variável aleatória, qual ou quais os seus parâmetros desconhecidos e para que parâmetro é que nós queremos construir o intervalo de confiança. Neste caso, tenho uma população normal, ambos os parâmetros são desconhecidos e quero um intervalo de confiança para a variância. Então, nesse caso, já podemos ir à tabela não ao formulário, só para vocês ficar mais completo. Portanto, isto é algo que está também no vídeo. As variáveis fulcrais estão aqui neste quadro e esta é para, se eu quiser fazer um intervalo de confiança para o parâmetro para o valor esperado de uma normal com a variância conhecida. Esta é se eu quiser fazer um intervalo de confiança para o valor esperado de uma normal de variância desconhecida. E esta é para um intervalo de confiança para a variância de uma população normal de valor esperado desconhecido, que é exatamente o caso. Portanto, vamos transportar esta variável fulcral para o exercício. Portanto, esta distribuição é a distribuição do Q². E nós já vamos ver como é que nós lidamos com ela depois para os passos seguintes. Desculpem lá, mas isto não está a funcionar. Q². Como é que não funciona? Distribuição do Q². Não sei porque eu não consigo escrever ali. Ok, em QN, neste caso, é a dimensão amostral, que vai ser, no nosso caso, n igual a 10, portanto, n menos 1 vai ser 9. Ok, portanto, este é o primeiro passo, e para o qual eu só precisei de informação sobre a distribuição, os parâmetros desconhecidos, e para o qual eu queria
construir intervalo de confiança. Portanto, o segundo passo eu vou encontrar os quantis que vão ser necessários para construir depois o intervalo de confiança. Portanto, o segundo passo é a determinação dos quantis. E para este passo eu preciso da distribuição, que é a distribuição. Estou só a escrever mal. Não, enfim, não está a correr bem. Ok. Portanto, preciso da distribuição do Q quadrado, que tem a seguinte forma. Ela só toma valores positivos, não é simétrica e, portanto, eu vou precisar de encontrar os dois quantis, A e B, tais que a área entre eles é igual à confiança que eu quero para o intervalo de confiança, que neste caso é 95%. Portanto, eu sei que esta área é 95%. E, portanto, o restante, apesar da distribuição não ser simétrica, nós vamos dividir para aqui, para a esquerda, para a direita, desculpem, e para a esquerda. Portanto, o que é que vai ser o A? O A é o quantile, uma Q quadrado, neste caso com 9 graus de liberdade, e é o quantile de probabilidade 0.025, enquanto que o B é o quantile de probabilidade 0.975. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que ir às tabelas, ou à tabela, neste caso, do Q quadrado e ver quais são estes quantis, e, portanto, é uma Q quadrado de parâmetro 9, ok? Então, vamos procurar aqui esta tabela. Portanto, a distribuição do Q quadrado, eu aqui não consigo girar o iPad para vocês verem. Portanto, o que é que eu teria que fazer? Deixa-me só tirar isto, que a tabela já foi usada. Portanto, o que eu geralmente faço é, portanto, eu quero 9 graus de liberdade, repare, esta é a distribuição do Q quadrado, eu tenho 9 graus de liberdade, portanto, eu estou a algures nesta linha, vou continuar, para não nos perdermos. Okay? E quero o quantile de probabilidade 0.025 e o 0.025 está aqui. Portanto, é o 2.70. Ou seja, o meu A é 2.70, ok? Então, deixem-me só já ir escrever o A é 2.70. E o B é o quantile de probabilidade 0.975. Portanto, o quantile de probabilidade 0.975 é este valor que está aqui, não é? Que corresponde à coluna do 0.975 e é o 19.02. Ok. Portanto, são estes os quantis e este é o resultado deste passo. Terceiro passo. Vou ter que inverter as desigualdades e construir um intervalo de confiança. Portanto, este é o passo final em que eu apenas vou inverter as desigualdades. Com isso, eu encontro o intervalo de confiança. Portanto, o que é que eu tenho neste momento? Eu sei que o A e o B, que são os valores que eu tenho aqui, são tais que a probabilidade de a minha variável fulcral, n-1 s quadrado, o n-1 podemos já substituir por 9, 9s quadrado sobre sigma quadrado, está entre 2.70 e 19.02, com uma probabilidade igual a 0.95. Portanto, eu
pego neste intervalo e vou invertê-lo de forma a ter a variância. Portanto, isto significa que sigma quadrado é menor que 9s quadrado sobre 2,70 e menor que 9s quadrado sobre 2,70. Portanto, aqui o intervalo era para sigma quadrado, ou seja, o intervalo de confiança aleatório a 95% para sigma quadrado é o intervalo 9s quadrado sobre 2,7, 9s quadrado, desculpem, aqui é um erro, não é? Aqui não é 2,7, é 19,02. E, portanto, agora, para esta amostra em concreto, vou calcular o valor, o S quadrado. O que é o S quadrado? O S quadrado é 1 sobre R menos 1. Já agora, vou pôr em geral. O somatório, aliás, vamos ver aqui no formulário, que é capaz de ser melhor para vocês verem onde é que está no formulário. Ok? Portanto, o S quadrado está aqui. Lá, mas eu estou com problemas. Okay. Está aqui, ok? Portanto, vamos copiá-lo. Ok. Portanto, não é isto que eu quero. Deixa eu apagar. Bom, enfim, não interessa. Vamos apagar. Portanto, é n menos 1, xi ao quadrado, menos n sobre n menos 1, x barra ao quadrado. Portanto, quais são os meus dados? Vamos copiar aqui os dados. Mais simples. Portanto, o que é que eu tenho? Isto vai ser 1 nono, somatório de x ao quadrado, que é 71,607, menos 10 nonos, vezes o x barra ao quadrado. O que é o x barra? É 846 sobre 10 ao quadrado. Okay? Portanto, isto é o meu S quadrado, isto é, já é para a minha amostra, já não é variável aleatória. Ok, isto dá, eu penso que dá na ordem dos 3,9, é o que eu me recordo ter visto na resolução do exercício. Já agora, depois vou-vos mostrar, estes exercícios também estão resolvidos na vossa página, e portanto eu tenho intervalo de confiança a 95% para sigma quadrado, que é igual ao valor 9 vezes 3,9 sobre 2,7. Desculpem, novamente isto está errado. Aqui é 19,02, 9 vezes 3,9 vezes 2,7. E aqui está o intervalo de confiança a 95% para sigma quadrado, com base nesta amostra. Ok? Muito bem. Portanto, este era o primeiro exercício que eu vos trazia, que era sobre a variância de uma população que é desconhecida e como é que eu, à custa de os valores amostrais, eu consigo encontrar um intervalo de confiança. Já agora, se o intervalo de confiança, posso aqui, sugestão, o que aconteceria se, em vez de considerar 95% de confiança, pretendêssemos uma confiança maior, por exemplo, 97,5%. Bom, para eu ter para eu ter um intervalo de confiança com uma confiança maior, o que iria acontecer era que eu teria que recalcular os quantis, e como eu quero, em vez de ter uma confiança de 95%, ter uma confiança de 97,5%,
o que iria acontecer é que estes pontos iriam ficar mais distantes e, portanto, a amplitude do intervalo seria alterada. Por exemplo, se eu quisesse, só para completar, nesse caso o A iria ser, portanto, reparem que, neste caso, o alfa, que é 1 menos 0.975, é 0.025, e, portanto, o A seria o F menos 1, de uma Q quadrado com 9 graus de liberdade, em vez de ser de 0.025, que era o que tinha, agora é 0.025 a dividir por 2. Okay? Que é o 0.0125. Ou seja, se vocês forem ver a tabela, vamos novamente procurar as tabelas. Eu queria um quantil ainda mais baixo. Aqui não tem nesta tabela, mas bom, vamos pôr este 2.088, ok? Portanto, 0,88 e em vez de fazermos a 97,5, vamos fazer a 98%. Portanto, o menos alfa seria 0,98, ou seja, o alfa é igual a 0,02. Portanto, teria o A, o quantil seria este, e o outro quantil seria 0,99. Portanto, o quantil de probabilidade 0,99, quantil de probabilidade 0,99 seria o valor 21,67. Portanto, nesse caso, no intervalo de confiança a 98% da sigma quadrado, em vez de ser o que eu tinha anteriormente, o numerador era igual, só que o denominador, um era maior e outro era mais pequeno. Mas o que acontece é que eu, com os mesmos dados, se quiser uma confiança maior, vou ter quantis mais afastados e, portanto, vou ter uma amplitude, um intervalo maior, o que faz sentido. Ok? Portanto, este era um intervalo de confiança para ilustrar intervalos de confiança para a variância. Se me pedirem, em vez de ser para a variância, pedirem para o desvio padrão, é só calcular a raiz quadrada dos extremos. Alguma dúvida? Os alunos estão a assistir? Ok. Se não há, vamos continuar. Portanto, o próximo exercício diz-me assim: recolheu-se uma amostra casual de 200 dias de operação de uma rede informática, tendo sido detectados acessos não autorizados em 15 desses 200 dias. Determina o intervalo de confiança a aproximadamente 95% para a verdadeira proporção P de dias de operação da rede em que são detectados acessos não autorizados. Portanto, novamente, vamos começar por indicar quais são os dados. Eu vou ter uma variável x, que vale 1 se eu tiver, eu quero acessos não autorizados, portanto, detectado acesso não autorizado, e 0 caso contrário. E agora vou ter 200 observações em que eu vou contabilizar em cada uma dos dias se o x é 1 ou 0. Portanto, estou em presença de uma população Bernoulli, de parâmetro P, em que o P é desconhecido. E tenho uma amostra de dimensão 200, e para eu poder fazer intervalos de confiança para a proporção numa Bernoulli, a dimensão tem que ser sempre maior ou igual que 30, que é para, porque isto, a variável fulcral resulta do teorema do limite central, ou resulta em parte do teorema do limite central. Portanto, o n tem que ser maior que 30, neste caso está satisfeito, e além disso, se eu quiser calcular o x barra, que é a proporção nesta amostra de acessos não autorizados, eu tive 15 acessos não autorizados, num total de 200 observações, portanto este é o meu x barra. Ok, portanto, e eu quero um intervalo de confiança a 95% para P. Ok, portanto, com estes dados, eu tenho informação seguinte,
tenho a informação suficiente para o primeiro passo, que é a escolha da variável fulcral. Ok, portanto, estou na presença de uma população Bernoulli. Obviamente, uma população Bernoulli só tem um parâmetro, que é a proporção, é a probabilidade de sucesso, e para este caso, a minha variável fulcral é sempre x barra menos p sobre a raiz quadrada de x barra 1 menos x barra sobre n, tem distribuição aproximadamente normal 0,1. Ok, portanto, esta é a minha variável, ok? Já agora, um erro que eu considero um erro grave, e portanto não devem fazer, que é substituírem logo o x barra pelo que vocês encontraram. Portanto, fazer isto, 15 sobre 200 menos o p sobre a raiz quadrada 15 sobre 200 menos, vezes isto dá 185 sobre 200 sobre n, que é 200, dizerem que isto tem distribuição aproximadamente normal 0,1, é um erro grave, porque o que vocês fizeram foi substituir o x barra pelos valores amostrais. Podem fazer à partida, mas depois, quando fazem isto deixou de ser uma variável aleatória, portanto não tem uma distribuição. É uma função do parâmetro, que eu não sei quanto é que é, mas o parâmetro para mim não é aleatório, é desconhecido, mas não é aleatório, e portanto isto não faz sentido. Ou seja, isto é um erro grave e que eu peço para vocês estarem atentos e nunca fazerem. Ok. Portanto, quando vocês estão a escolher a variável fulcral, já agora aqui eu poderia substituir o n por 200. Isso aí não há problema, porque o n não é aleatório. O n é um valor que é fixo e que neste caso é 200. Okay? Mas o x barra não posso substituí-lo ainda quando estou a indicar a variável fulcral. Muito bem, portanto, com esta variável fulcral, passo à identificação ou para o cálculo dos quantis. E tal como no exercício anterior, eu para calcular os quantis preciso da distribuição da variável fulcral, que é aproximadamente normal, e da confiança. Não preciso mais nada. Ok, portanto, neste caso a minha variável fulcral tem distribuição aproximadamente normal. Portanto, é algo. Estou a fazer o gráfico da função densidade-probabilidade. Ok. Aqui é o x, aqui é o x. E eu quero encontrar dois pontos, que eu já sei que vão ser simétricos. Vamos aqui A. Tens que a área entre eles seja igual à confiança, que neste caso também é 0,95. E, portanto, os 5% que faltam para a área total são igualmente distribuídos pela aba direita e pela aba esquerda. Ok. Portanto, com isto, eu tenho as condições necessárias para identificar quais são os quantis, isto é, o A, é o F, é o φ menos 1. Eu recordo que esta notação φ maiúsculo é reservada apenas para distribuição normal 0,1. Portanto, no exercício anterior, quando eu quero falar em quantis, eu utilizo a notação F menos 1 com a distribuição. No caso da normal, poderiam pôr, agora, seguir a mesma notação, ok? Ou podem pôr como φ menos 1. Quando nós já sabemos que o φ é a letra que nós reservamos para a função de distribuição da normal 0. Portanto, utilizam a notação que quiserem. Eu utilizo, para a normal, utilizo o φ menos 1. Mas isso é uma questão de posse. Agora, o que não podem utilizar é o φ depois no contexto de outras variáveis, quando estão a utilizar quantis de outras variáveis aleatórias. Ok, portanto, seja numa, seja noutra, o A é o quantio de probabilidades, é 0,975. Que eu, neste caso, já agora vamos ver nas tabelas. Ok, portanto, a tabela de quantis da normal. Okay. Ela ser muito usada.
eu quero o quantile, deixa eu ver, esta. Eu quero o quantile de probabilidade 0.975. Portanto, o quantile, o 0.97 está aqui. E agora eu quero a coluna do 0.05, que é vista na parte de baixo. Portanto, isto que é para ver qual é o valor, ou seja, é 1.96. Ok? Portanto, se o quantile de probabilidade de 0.975 é 1.96, portanto, eu já sei que está em menos 1.96 e o A é 1.96. E com isto, posso passar ao próximo passo. Deixa-me só alterar porque eu estou a fazer com outro esquema de cores. Portanto, o passo 3, vou inverter as desigualdades. Portanto, eu sei que este A e B, este A, neste caso, o A e o menos A, portanto, eu sei que a probabilidade da minha variável estar entre menos 1.96, agora sim, vou utilizar a forma funcional da variável fulcral. Vou já substituir. É aproximadamente 0.95. Não se esqueçam de pôr o aproximadamente, porque esta distribuição é aproximada. Portanto, eu pego nesta variável e vou pôr em evidência o P. E, portanto, se vocês fizerem isso, fica que o P tem que ser inferior a x barra mais 1.96 raiz quadrada de x barra 1 menos x barra sobre 200 e tem que ser superior a x barra menos 1.96 raiz quadrada de x barra 1 menos x barra sobre 200. Ou seja, no intervalo de confiança aleatório a 95% para P é aproximadamente, na verdade, o intervalo que vos vou dar é que tem uma confiança aproximada de 0.95. Nós vamos utilizar esta notação, que não é assim uma notação muito feliz. X barra eu vou pôr, para não estar a repetir, mais ou menos 1.96 raiz quadrada de x barra 1 menos x barra sobre 200. Pronto. E agora o que é que eu faço? Vou só substituir, portanto, e nesse caso deixo de ter o intervalo de confiança aleatório, passo a ter um intervalo numérico. O meu x barra é 15 sobre 200, mais ou menos 1.96, fica 15 vezes 185 sobre 200 ao cubo. E agora é só fazer as contas. Ok? A única coisa que tem que ter cuidado é que o P tem que estar no intervalo 0,1. Portanto, se um destes extremos eu não tenho, se calhar podemos ver quanto é que isto dá. Este teste, eu penso que é aqui, que eu tirei. Portanto, como veem, eu estou a tirar de testes que estão disponíveis na vossa página, ok? E para os quais vocês têm a resolução, tal como eu estou a mostrar aqui. Portanto, neste caso, o resultado, bom, eu vou copiar, não dava, vou pôr aqui o resultado, ok? Bom, o que eu vos quero dizer é, suponham, deixem-me só pôr uma nota, suponham que tinham feito as contas e que estava menos 0.005 e 0.11, qualquer coisa assim. Vocês sabem que um P nunca pode ser, o P é uma probabilidade, nunca pode ser negativo. Portanto, este não seria o resultado, este valor teria que ser substituído e, portanto, dava o resultado, podem ser aberto ou fechado. Fechado. 0 a 0.1. Ok? Se tivesse dado, não é o caso, ok? É a mesma coisa se vos tivesse dado, por exemplo, 0.038 e 1.02,
Isto também não é possível, porque eu sei que a probabilidade está entre 0 e 1, portanto, vocês apresentariam este valor. Okay? Muito bem. Portanto, isto é relativo a intervalos de confiança para a proporção de uma população de Bernoulli. Alguma dúvida? Próximo. Fazer isto um pouco mais pouco. Ok. Ok, sim senhora. Portanto, o próximo diz-me assim: as medições de uma grandeza física obtidas com um dado instrumento distribui-se de acordo com uma distribuição normal com desvio padrão igual a 1.4. Com base numa amostra aleatória de dimensão 64, em que se observa uma média amostral de 10.1, determina um intervalo de confiança para o valor esperado das medições a um nível de confiança de 95%. Portanto, aqui os meus dados são, eu tenho uma variabatória x, que é uma certa medição de uma grandeza física, e dizem-me que x tem distribuição normal, não me dizem o valor esperado, mas o desvio padrão é conhecido. Portanto, a variância é 1.4 ao quadrado. Vai-se recolher uma amostra de dimensão 64, para o qual eu tenho uma média amostral de 10.1 e quero um intervalo de confiança a 95% para 1000. Ok. Portanto, isto é o que é pretendido. Okay? Portanto, o que é que eu tenho? Vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz anteriormente, agora talvez mais depressa. A primeira etapa é a identificação da variável fulcral. Novamente, podem ir à tabela. No caso da Bernoulli, não está desculpem lá, não é na tabela, é no formulário. Só está no formulário para populações normais. Para a população normal, se eu quiser o intervalo de confiança para o valor esperado de uma população normal de variância conhecida, a variável fulcral é esta. Ok? Portanto, esta é a minha variável fulcral. E para a sua escolha contribui o facto de x tem distribuição normal, a variância é conhecida e eu quero o intervalo de confiança para 1000. Então, só pode ser esta. Muito bem. Segundo, portanto, não pode haver hesitações sobre as variáveis fulcrais. As variáveis fulcrais são bionificamente escolhidas com base nas condições do exercício. Ok, agora temos os quantis. Para os quantis só preciso de informação sobre a densidade da variável fulcral, que é uma normal, e eu quero que a confiança seja 0.95, portanto já fizemos, já sabemos que isso é o ponto 1.96, ok? Portanto, se eu quiser outra confiança, este 1.96 é por ser, já fiz um intervalo de confiança a 95%. Então, não se esqueçam que eu aqui também quero uma área 0.95, portanto os 5% que sobram são divididos igualmente por ambos os lados das hadas e, portanto, os meus quantis, lá, por exemplo, é o φ menos 1 de 0.975, e este valor eu já sei de cor, é 1.96. Portanto, para o último passo, vou inverter as desigualdades. Ou seja, o que eu vou fazer é, vou enquadrar a variável fulcral, o sigma posso substituir, portanto o x barra não substituo ainda, porque ainda estou a deduzir um intervalo de confiança aleatório, o μ não sei, mas o sigma e o n são valores que eu sei, portanto posso substituir, portanto o sigma é 1.4 e o n é 64. Portanto, isto tem que estar entre menos 1.96
e 1,96. E agora ponho o 1000 em evidência, e portanto isto está x barra mais 1,96, 1,4 sobre raiz de 64, a x barra menos 1,96 vezes 1,4 sobre raiz de 64. Portanto, o meu intervalo de confiança aleatório a 95% para 1000 é apenas x barra mais ou menos 1,96 vezes 1,4 sobre raiz de 64. No caso concreto, dá-me o valor esperado, a média, desculpem, da amostra, que é 10,1, e portanto eu tenho que intervalo de confiança a 95% para 1000 é 10,1 mais ou menos 1,96 vezes 1,4 sobre raiz de 64. Como vê, é sempre o mesmo estilo. Bem? Tem alguma dúvida? Muito bem, portanto, o próximo exercício tem umas questões ligeiramente diferentes, mas bom, é sempre baseado no mesmo tipo de procedimento, e é o seguinte: numa investigação sobre a incidência de uma doença que afeta animais em explorações pecuárias, pretende estimar a proporção de animais infectados na população. Num estudo piloto foi obtido um intervalo de confiança, que tem aqui, para essa proporção. Determino o tamanho mínimo de uma nova amostra que garanta que a amplitude do intervalo de confiança para a proporção de animais infectados não excede 0,1 ao nível de confiança aproximado de 92%. Portanto, vamos primeiro ver o primeiro parágrafo. Portanto, eu tenho uma variável x que vai tomar o valor 1 se eu tiver um animal infectado. E toma o valor 0 caso contrário. Portanto, obviamente que o x tem distribuição Bernoulli, parâmetro P, em que o P é desconhecido. Ok. Não me dizem os dados da amostra, mas dizem-me que o intervalo de confiança, não me dizem sequer a proporção, para P é igual a 0,0336 a 0,2064. Bem, eu por acaso costumo indicar os intervalos de confiança abertos, mas podem estar abertos ou fechados. Portanto, eu deixo isso, não vou fazer daqui um problema. Já agora, quando nós temos uma população Bernoulli, e nós já definimos, já vimos aqui a dedução de um intervalo de confiança para a Bernoulli, o intervalo de confiança para o parâmetro de uma Bernoulli é sempre x barra mais ou menos o quantile da probabilidade indicada na confiança vezes esta raiz quadrada. Portanto, reparem que este intervalo de confiança, aliás, como todos os intervalos de confiança que nós vimos até aqui, o ponto médio dos intervalos de confiança é a média, ok? Portanto, eu não sei quanto é que é nem a confiança, nem a dimensão da amostra neste exercício. Mas eu consigo saber daqui qual é a média para esta amostra para o qual foi feito este estudo piloto. Portanto, o x barra é o quê? É o valor superior, 2064, menos 0,0332 sobre 2. Se vocês retirarem ao limite superior, retirarem o limite inferior dividido por 2, ficam com a média. Já agora deixem-me fazer esta conta. Tenho só que abrir aqui. Portanto, isto é 0,2064 menos 0,0332 a dividir por 2. Não é que isto seja necessário para o exercício, mas não me enganar. Dá 0,0822. É só uma questão de informação para vocês. Portanto, este para estudo piloto não sei a dimensão da amostra,
Nem sei a confiança, mas pelo menos sei que a média encontrada foi 0,082. Ok, o que me pede é determinar o tamanho mínimo de uma nova amostra que garanta que a amplitude do intervalo de confiança para a proporção de animais infectados não excede 0,1 ao nível de confiança aproximado de 92%. Portanto, o que é que eu quero? O que eu quero é, pretende-se N, tal que eu vou construir o intervalo de confiança a 92% para P, que eu já sei que vai ser da forma x barra menos um quantil, que neste caso vai ser o quantil, aproximadamente, de probabilidade. Reparem, se eu quero um intervalo 92%, este exercício já sai um bocadinho do que nós vimos até agora, portanto, eu quero que menos A até A, eu quero que esta área seja 92%, portanto, os 8% que sobram estão divididos pelas duas áreas, portanto, significa que o A é o quantil de probabilidades, é 0,96 aproximadamente, vezes o x barra 1 menos x barra sobre n, eu não sei o n, este é o extremo inferior, o extremo superior é este ponto. Portanto, se eu quiser construir um intervalo de confiança a 92% para P, ele é dado aproximadamente por esta fórmula. Reparem, eu agora já não estou a deduzir, porque é exatamente o mesmo caso que nós fizemos aqui anteriormente, só que aqui tínhamos outra confiança, mas é bastante parecido, ok? Portanto, este é o meu intervalo de confiança aleatório, uma confiança aproximada de 92% para P. E agora o que eu quero é que a amplitude deste intervalo, portanto, a diferença entre o extremo superior e o extremo inferior, seja inferior ou igual a 0,1. Portanto, eu sei que a amplitude deste intervalo é x barra mais φ menos 1, 0,96 sobre raiz quadrada de x barra 1 menos x barra sobre n, portanto, isto é o extremo superior, menos x barra, menos, se quiserem ponham x barra menos φ menos 1, 0,96, raiz quadrada de x barra, 1 menos x barra sobre n. Ok, portanto, o que vai acontecer é os x barras cortam e eu fico com duas vezes o φ menos 1, 0,96, sobre raiz quadrada de x barra 1 menos x barra. Portanto, isto é a amplitude. Já agora vamos buscar este quantil de probabilidade 0,96. Portanto, para tal, eu tenho que ir às tabelas. E agora quero um quantil de probabilidade de uma normal, ok? Deixa-me só apagar isto. Agora, de probabilidade 0,96. Portanto, é este valor. Não se esqueçam que a última casa decimal é vista aqui embaixo. Portanto, o quantil de probabilidade 0,96 de uma normal é 1,7507. Isto? Bom, qualquer coisa. Portanto, o que eu quero é o n, tal que 2 vezes 1,7507 vezes a raiz quadrada de x barra 1 menos x barra sobre n, seja, não pode exceder 0,1. Bom, não consigo fazer muito mais porque não tenho x barra, ok? Mas, por exemplo, se eu quiser, supondo que a média do estudo piloto é igual à média desta nova amostra, ok? Não tem que ser, ok? Mas se eu quisesse fazer isso, portanto, nós calculamos a média como sendo 0,0822, portanto, eu queria, em particular, se o meu x barra for igual ao x barra do estudo piloto, que eu vou escrever isto, que é aproximadamente 0,08, vou pôr assim. Então, eu sei que, só por aqui mais uma página,
então eu sei que o n é tal que 2 vezes 1,75, vou pôr 75, vezes raiz quadrada de 0,08 vezes 1 menos isto, que é 0,92 sobre n, é menor que 0,1, e portanto vocês daqui teriam que o n tinha que ser no mínimo, quanto é que isto tem que ser? Tem que ser 0,08 vezes 0,92 vezes 2 vezes 1,75 ao quadrado sobre 0,1 ao quadrado. E isto tinha que ser o menor inteiro maior ou igual, porque isto é dar uma fração. Ok? Mas na verdade, bastaria, neste caso, vocês dizerem que o n tem que ser tal que isto. Já agora, até podemos fazer um pouco melhor que isto. Reparem que posso ver qual é o pior caso. O pior caso é quando o x barra é igual a 1 meio, porque a função x vezes 1 menos x, vamos fazer aqui só uma coisa um pouco mais interessante, a função x vezes 1 menos x para x entre 0 e 1, portanto eu estou a estudar o comportamento de x barra vezes 1 menos x barra, esta função é uma função, portanto, que é assim, e o máximo toma o valor, no máximo é 1/4, que é quando o x, que neste caso é o x barra, é 1 meio. Ok? Portanto, a pior situação, o valor maior para esta raiz quadrada, é quando o x barra é 1 meio. Portanto, o que vocês podem dizer é que a pior, ou o cenário que exige maior número de observações, para que esta desigualdade seja satisfeita, é quando o x barra é igual, a letra pequenina, ao meio. Nesse caso, o que é que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o n, tem que ser maior que raiz quadrada de 1/4, que é 1 meio, vezes 2 vezes 1,75 ao quadrado sobre 0,1 ao quadrado. Pronto. Portanto, tem aqui um exercício um bocadinho diferente. Por último, este que eu queria fazer um que ainda não. Pronto, vou inventar, vou modificar este, porque eu quero fazer um agora para o intervalo de confiança para o valor esperado de uma população normal de variância desconhecida. Portanto, eu vou aproveitar este enunciado, deixem ver o que é que diz o enunciado. As medições de uma grande. Isto até é parecido com o que já fizemos. As medições de uma grandeza física obtidas com dado instrumento distribuem-se de acordo com uma distribuição normal. Suponham que eu não sabia o desvio padrão, ok? Aliás, vou alterar isto tudo. Agora, suponham que eu quero determinar um intervalo de confiança a, por exemplo, 98%, se for realizada uma amostra com dimensão, por exemplo, 21, para a qual se registou o x barra igual a, não sei, a 1 e o s quadrado igual a 9, ok? Estou a alterar o exercício porque, na verdade, agora, exato, não tinha aqui mais enunciado, eu não tinha trazido nenhum exercício relativo a intervalos de confiança para o valor esperado de uma população normal com variância desconhecida. Portanto,
que é este o caso. Eu tenho uma variável aleatória x, que também é a medição de uma grandeza física, que já tivemos alguns por aí. X tem distribuição normal, μ sigma quadrado, em que quer o μ, quer o sigma, são desconhecidos. Okay? Eu quero recolher uma amostra de dimensão 21, o x barra é igual a 1, o s quadrado é igual a 9, e agora quero o intervalo de confiança a 98% para mim. Okay? Bom. Portanto, o primeiro passo, como sempre, é a identificação da variável fulcral. Ora, neste caso, eu não posso utilizar a mesma variável fulcral que utilizei no primeiro exercício. Desculpem, não é no primeiro exercício, que eu já fiz isto, aqui também não é no terceiro. Porque se eu utilizo esta como variável fulcral, tudo corre bem, exceto que quando chega aqui, vai, em vez de eu aqui substituir, aqui eu conhecia o desvio padrão, se eu não o conhecer, em vez de ter aqui 1.4, vou ter um sigma. E chega aqui, tenho um sigma, e depois, por mais dados que eu tenha sobre a amostra, se eu não souber a variância da população, mesmo que eu saiba a variância da amostra, a variância da população não é necessariamente igual à variância da amostra. Portanto, eu depois não consigo chegar efetivamente a resultados numéricos. Portanto, a minha variável fulcral não pode ser esta. E realmente nós temos uma variável fulcral adequada a esta situação, que eu novamente vou-vos mostrar o formulário. Ok, portanto, neste caso, quando eu quero calcular o intervalo de confiança para o parâmetro, para o valor esperado de uma distribuição normal, não conhecendo a variância, é esta a minha variável fulcral. Tem distribuição t_student. Tá? E novamente, aqui, e isso é também um erro, não podem chegar aqui e substituir nem o x barra, nem o s. Portanto, se vocês escrevessem x barra 1 menos μ 3 sobre raiz de 21, isto é erro. Porquê? Porque vocês substituíram o que é aleatório, que é o x barra e o s, por valores. Tal como se tivessem substituído só um deles, por exemplo, se tivessem deixado assim. Isto também é erro. Portanto, na variável fulcral t_student, o que é aleatório é o x barra e o s. E quando vocês põem a distribuição, não podem substituir. Ok? Bom, já por outro lado, podem substituir o n. Portanto, o n é 21. Isto é, eu sei que o x barra menos μ é sobre raiz de 21. Tem distribuição t com 20 graus de liberdade. Isto está correto. Portanto, o n é um parâmetro, é um valor que é conhecido e não tem nada de aleatório. Ok, muito bem. Portanto, já tenho a variável fulcral, agora vou calcular os quantis. Ok, a t_student tem uma forma, em termos da função densidade de probabilidade, muito parecida com a normal. A única coisa é que é mais achatada, portanto, ela está mais dispersa, vou fazer uma coisa assim, do que a normal. Mas do ponto de vista do que nos interessa, ela é, tal como a normal, a função de densidade a t é simétrica em torno do zero e tem valor máximo de densidade no ponto zero. Portanto, pelos mesmos motivos que para a normal, os meus quantis vão ser simétricos e, portanto, eu quero uma confiança de 98%, ou seja, os 2% que faltam são divididos por aqui e por aqui. E, portanto, o A é o quantil, desculpem, já ia fazer uma asneira, é um quantil de uma T, portanto, eu não posso utilizar o φ como letra, é um F menos 1 de uma T com 20 graus de liberdade
e um quantil de probabilidade de 0,99, não é? Que é 0,98 mais 0,01. Então temos que ir a uma tabela de T. A tabela de T de quantis. E tenho 20 graus de liberdade, portanto é alguns nesta linha, e quero era 99%, não era? Portanto, é o 2,528, que é a coluna do 0,99. E, portanto, o menos A é menos 2,528. Ou seja, já tenho os quantis e agora o que eu tenho que fazer é enquadrar a variável flutuante por estes dois quantis e pôr o μ em evidência. Portanto, o terceiro passo é inverter as desigualdades. Ou seja, eu pego na minha variável fulcral, x barra menos μ S sobre raiz de n, o n, vou voltar a n, que é só para ser mais curto, tem que estar entre menos 2,528 e 2,528. Portanto, o que eu quero pôr em evidência é o μ, ou seja, o μ tem que ser menor que x barra mais 2,528 S sobre raiz de n e x barra menos 2,528 S sobre raiz de n, ou seja, o meu intervalo de confiança aleatório a 98% para μ é x barra mais ou menos 2,528 S sobre raiz de n. E agora, com os dados que eu aqui inventei, 1 e 9, eu consigo calcular o valor. Portanto, isto é 1 menos 2,528 vezes 3 sobre raiz de 21, a 1 mais 2,528 vezes 3 sobre raiz de 21. E cá está. Ok, e com isto terminamos a aula 2, em que eu exemplifiquei todos os intervalos de confiança que vos podem ser pedidos. Portanto, eu recordo que temos intervalos de confiança para os parâmetros de uma normal, e para os parâmetros de uma normal temos 3. Pode ser o intervalo de confiança para o valor esperado com a variância conhecida, na qual a variável fulcral tem distribuição normal. Pode ser o intervalo de confiança para o valor esperado com variância desconhecida, e nesse caso a variável fulcral tem distribuição T, student, que foi este último caso, e pode ser também pedido um intervalo de confiança para a variância com o valor esperado desconhecido, e nesse caso a variável fulcral tem distribuição Q quadrado. Ou outra população para a qual temos que saber construir os intervalos de confiança é a população de Bernoulli, e, portanto, nesse caso, o parâmetro é a probabilidade de sucesso e a variável fulcral é única e tem uma distribuição aproximadamente normal. E por hoje é tudo. Muito obrigada. O próximo vídeo será já sobre testes de hipótese. Muito obrigada e até breve.